4, 3, 2, 1. Olá, crianças! Bem-vindas a mais um Nova Kids! E hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque a gente tá junto. Mas olha só quem tá comigo hoje no Nova Kids. Profs, Nath, Renata, Priscila, Fran, Eduardo. Então, levanta desse sofá, dessa cama e vem com a gente aprender e se divertir em mais um Nova Kids. E vamos cantar uma música que fala sobre a importância de obedecer. E agora chegou o momento da Declaração da Criança. Vamos lá então, os meninos, as meninas, todo mundo em pé. Los hombres acompanham comigo. Os meninos com o pastor Eduardo e as meninas comigo. Se posicionem, se preparem e vamos lá! Eu sou um homem criado por Deus. E eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, Nova Kids,
E você? Toda vez só vem a mim, e quando eu preciso da ajuda dela, ela nunca me ajuda. Só que também agora eu não vou mais ajudar. Não vou mesmo. Criança, pagar o mal com o mal nunca é a melhor saída. Ué, quem é você? Eu sou o mestre Karate Kid e eu estou aqui para te ensinar a arte do karatê, os ensinamentos do nosso grande mestre Jesus. Mas, mestre Karate Kid, eu tenho caráter, só estou um pouco chateada. Será que o seu caráter está realmente bom? Vamos ver por que você está chateada. É a minha irmã, sabe? Todas as vezes que é pra ela fazer o dever de casa, ela pede a minha ajuda e eu sempre ajudo. E quando é a minha vez, sabe o que ela me diz? Se vira. Então eu não vou mais ajudar, não vou. Mas criança, isso não tem nada a ver com o amor. Mas eu amo a minha irmã, mas eu quero que ela sinta na pele o que eu sinto. Criança, isso se chama vingança, pagar o mal com o mal. Veja as palavras do nosso grande mestre Jesus. Filhinhos, não amemos só de palavras e de boca, mas com ações e fé. Ah, entendi. Então, todas as vezes que minha irmã me fizer algo mal, eu preciso fazer o bem. E isso prova que eu a amo de verdade? Exatamente. E essa é uma lição que nem todos os karatecas conseguem aprender. Então, repita comigo. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Entendi, mestre Karate Kid. Eu entendi o que o nosso grande mestre Jesus quer nos ensinar. Então, eu vou agora mesmo pedir perdão para minha irmã e vou ajudá-la. Mas antes, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi que o amor é uma decisão. Mas só isso? Não, e que nós devemos amar com atitudes. Muito bem. Posso ir agora? Pode, mas lembre-se que o nosso grande mestre Jesus sempre está de olho nos seus alunos, hein? Tá bom, obrigada, mestre Karate Kid. Tchau. E vocês? O que aprenderam com a lição de hoje? Vamos ficar todo mundo de pé. Repitam comigo. Amar é uma decisão. Eu devo amar com ações. E agora, eu quero que vocês repitam após mim. Eu vou ensinar o cumprimento dos karatecas. E lembrem-se, crianças, que o nosso Deus quer que vocês sejam kids de caráter. Crianças, vamos continuar louvando a Deus com muita animação.
Oi, crianças! Chegamos a esse momento tão especial do Nova Kids, que é o momento da história bíblica. E é tão bom a gente estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, entender cada detalhe, saber o que Deus quer falar pra gente através das histórias que Ele deixou escritas aqui na Bíblia para nos inspirar, para nos ensinar. Isso é maravilhoso, crianças! Nós estamos estudando as histórias dos reis de Israel. Nós vimos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul foi desobediente. Depois nós tivemos o rei Davi, que fez algumas coisas erradas também, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, o que é ser segundo o coração de Deus? É quando uma pessoa, mesmo que ela faça coisas erradas, mas ela se arrepende daqueles pecados, não fica no erro. Foi o que aconteceu com Davi, e assim nós devemos ser também, crianças. E depois de Davi, então, quem assumiu, que nós contamos na semana passada essa história, foi o rei Salomão, aquele rei que havia pedido a Deus aquele pedido tão especial. Deus havia falado assim com Salomão: Salomão, você pode pedir qualquer coisa. Quem lembra o que Salomão pediu? Isso mesmo, Salomão pediu sabedoria. Olha só como ele foi esperto. Ele pediu sabedoria para julgar o seu povo com justiça, para reinar com justiça. E aí, crianças, Salomão então foi um homem muito sábio. Então, crianças, Salomão começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. Ele começou a se desviar de Deus. E aí, crianças, quando ele se desviou de Deus, né, as coisas não ficaram muito boas. Salomão, ele fez uma coisa que foi tão ruim. Ele acabou se casando com muitas mulheres. A gente viu semana passada que ele teve muitas esposas e muitas concubinas, chegando a 1000 mulheres. Isso foi muito ruim que Salomão fez. E essas mulheres começaram a pedir para Salomão construírem altares idólatras para que esses deuses que essas mulheres serviam, que elas não serviam ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Israel, elas serviam outros deuses. E elas então começaram a pedir para Salomão para construir altares. Olha só o que Salomão fez, gente. E aí o povo e as pessoas e aquelas mulheres todas começaram a adorar esses outros deuses. Olha que coisa triste, por causa do pecado de Salomão, porque ele se desviou dos caminhos do Senhor, isso aconteceu no reinado de Israel. E aí, crianças, Deus ficou muito triste com Salomão. E Deus falou assim para ele: olha, Salomão, porque você se desviou dos meus caminhos, porque você não me obedeceu, porque você não me cumpriu as minhas ordenanças fielmente, porque Deus já havia dito que nós devemos adorar somente a Deus, que não devemos fazer altares para outros deuses, que só existe um único Deus vivo e verdadeiro. Então Deus falou para Salomão assim: então, Salomão, eu vou rasgar o reino de Israel. Mas isso vai acontecer com o reinado do seu filho, porque Deus tinha prometido para Salomão que um filho de Davi, né, que seria Salomão, reinaria por Israel. Então Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele falou para Davi que o seu filho reinaria, então Deus cumpriu a sua promessa, mesmo que Salomão fez todas essas coisas erradas. Então Deus falou para Salomão que ele rasgaria o reino, mas que isso aconteceria durante o reinado do seu filho, quando ele tivesse um filho que fosse reinar, e isso aconteceria no reinado do seu filho. E Salomão continuou reinando, e muitas obras eram feitas, obras inclusive de reconstrução do templo. Vocês se lembram que Deus falou para Davi que ele não construiria um templo para o Senhor, e que seria o seu filho, Salomão, que construiria esse templo? E foi isso que aconteceu. Salomão estava construindo um templo ao Senhor, muito bonito, seguindo as medidas, as recomendações que Deus havia feito. E aí, nessas obras de reconstrução, tanto do templo quanto das obras que eram feitas, né, lá pelo reinado, existia um homem chamado Jeroboão. Guarda esse nome aí, crianças. Jeroboão. Pois é, Salomão estava lá andando, lá na cidade, no seu reinado, e ele viu esse homem Jeroboão, e esse homem estava trabalhando com tanta dedicação. Jeroboão estava assim, era um trabalhador que se destacava. Olha só, crianças, isso já nos deixa uma lição. Nós precisamos trabalhar sempre com diligência. O que é diligência? Diligência é fazer tudo bem feito, com dedicação. A Bíblia diz que tudo que a gente tem que
fizer, a gente tem que fazer o melhor, como se a gente estivesse servindo o próprio Deus, porque na verdade é o próprio Deus que a gente está servindo. Então Jeroboão estava lá trabalhando e Salomão viu aquele homem e falou: esse homem trabalha muito bem, eu vou colocar ele como chefe de um grupo de pessoas. E foi o que aconteceu. Jeroboão então se destacou, virou chefe lá de um grupo de trabalhadores, e aí a vida foi seguindo. E um dia, crianças, depois de um dia de trabalho ali, que Jeroboão estava se dedicando, ele estava voltando para casa, ele encontrou um profeta, o profeta Ahias. E esse profeta então tinha uma mensagem de Deus para Jeroboão. Sabe, crianças, um profeta é aquele que traz uma mensagem de Deus para as pessoas. Antigamente, crianças, as pessoas não tinham a Bíblia, então Deus usava a vida dos profetas para falar para as pessoas qual era a vontade dele e o que iria acontecer. E foi o que aconteceu nessa ocasião. Jeroboão então encontrou aquele profeta e aquele profeta estava com uma capa, ele tirou aquela capa e olha o que ele fez, crianças. Ele rasgou a capa dele em 12 pedaços, 12 tiras. Ele rasgou aquela capa dele e falou o seguinte para Jeroboão: Jeroboão, eu tenho uma mensagem de Deus para você. O reino de Israel vai ser dividido, vai ser rasgado e você vai assumir 10 tribos do reino de Israel. Uau! 10 tribos, crianças, e as outras 2 tribos vão ficar com o filho de Salomão, porque Deus prometeu lá para o seu servo Davi que os filhos de Davi sempre reinariam. E também, crianças, uma coisa bem importante nisso que o profeta comunicou para Jeroboão: 2 tribos ficariam com a linhagem do rei Davi, porque dessas tribos viria o Salvador da humanidade, que é Jesus. Havia sido profetizado há muitos anos atrás que da tribo, da linhagem de Davi, viria aquele que seria o Salvador da humanidade, que é Jesus. E Deus, crianças, sempre cumpre as suas promessas. Deus nunca falha. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós podemos confiar completamente. E aí, então, por isso, Deus deixou essas 2 tribos com um descendente de Davi. E as outras 10 tribos iriam ficar agora com Jeroboão. Só que o profeta ainda falou mais para ele assim, chegou bem pertinho dele e disse: olha, mas isso não vai acontecer enquanto Salomão estiver vivo. Isso vai acontecer somente após a morte de Salomão. E então o tempo foi passando ali, essa notícia acabou se espalhando. E Salomão ficou sabendo disso e ele então procurou matar Jeroboão. E agora? Porque Salomão não queria que isso acontecesse. Ele estava tentando interferir naquilo que o próprio Deus já havia falado que iria acontecer. Não adianta, criança, se Deus falou, iria acontecer. E aí então Jeroboão fugiu para o Egito, saiu ali de Israel e foi lá para o Egito. E Salomão então continuou reinando, só que Salomão ficou velho. Salomão reinou por 40 anos, crianças, e ele ficou velho e chegou o dia que ele morreu. E então, logo depois que Salomão morreu, o seu filho Roboão, agora guardem esse segundo nome, Roboão, olha que nome diferente, não é, crianças? Ele assumiu então o reinado do seu pai Salomão. E aí, crianças, imediatamente os amigos de Jeroboão mandaram mensagem para ele lá no Egito. Ele chegou lá, ele viu aquela mensagem e ele viu que estava dizendo o seguinte: Salomão morreu. E aí, então, o Jeroboão logo voltou para Israel e ele ainda conseguiu ver a cerimônia de coroação de Roboão. Ele chegou a tempo de ver, de participar desse evento. E nesse evento mesmo, sabe o que Jeroboão fez? Ele já começou a liderar um grupo de pessoas para falar assim para o rei: Rei, nós queremos falar com você, nós temos uma reivindicação para você. E as pessoas então foram procurar o Roboão, que era o novo rei, e as pessoas falaram: olha, Roboão, o seu pai Salomão, ele nos impôs uma carga de trabalho muito pesada. Agora, alivia essa carga de trabalho para a gente, alivia o nosso trabalho, os nossos impostos. E aí Roboão falou assim: me dê 3 dias para pensar.
Sabe o que ele fez, crianças? Ele até foi inteligente, pedir 3 dias para pensar. Quando a gente tem que tomar alguma decisão, a gente precisa pensar. A gente não pode tomar uma decisão sem pensar. Era uma decisão importante. Era uma decisão do reinado. E aí, então, ele foi pensar. E aí, crianças, ele chamou os conselheiros, aqueles conselheiros que já eram homens mais sábios, para perguntar para eles o que eles achavam. E aí os conselheiros falaram assim: olha, Roboão, a gente acredita que se você aliviar a carga desse povo, você vai ganhar o coração deles, porque eles estavam sofrendo muito com o reinado do seu pai Salomão. E aí então falaram: alivia a carga de trabalho para eles. E aí Roboão, ele queria buscar conselho, mas quando a gente vai buscar um conselho, crianças, nós temos que realmente pensar sobre aquele conselho. Na verdade, ele não foi o que ele queria ouvir. Ele foi e buscou conselhos com outros amigos dele, jovens, tão jovens quanto ele. E aí, sabe o que os amigos dele falaram? Falaram assim: não, Roboão, você não pode aliviar o trabalho do pessoal, não. Fala o seguinte para eles: se o seu pai castigou, se o meu pai castigou vocês de uma forma pesada, eu vou castigar vocês com uma forma muito mais dura. Se o seu pai usou chicotes, eu vou usar escorpiões. Olha só, crianças, Roboão falou para o povo que não ia aliviar, pelo contrário, que ele iria ainda aumentar o trabalho do povo. O povo, quando ouviu essa notícia, e Roboão, então, em vez de seguir o conselho dos sábios, seguiu o conselho de pessoas jovens como ele. E isso também nos dá uma lição, crianças. Nós precisamos ouvir os conselhos de pessoas sábias. E sabe quem são ótimas pessoas para nos aconselhar? Os nossos pais, os nossos professores, aqui do Nova Kids. Então, essas são pessoas sábias que vão te ajudar a viver uma vida cada vez melhor. Mas Roboão não quis saber dos conselhos dos sábios, quis saber dos conselhos dos amigos deles. E aí o povo então ficou revoltado. E o povo começou a falar assim: epa, o que temos nós com esse homem, Roboão? O que temos nós com esse filho de Davi? Nós não queremos mais que ele seja o nosso rei. E aí então, crianças, as pessoas começaram a se rebelar, e elas então quiseram ser lideradas por quem? Lembram o nome, o primeiro que a prof falou? Jeroboão. E aí, crianças, aconteceu então a divisão do reino. O reino de Israel, que era um reino único, forte, criado por Deus, agora estava dividido. Tinha 2 reis. E então, 2 tribos ficaram com o rei Roboão e outras 10 tribos, como aquele profeta havia falado lá no início para Jeroboão, agora então iriam ser lideradas por Jeroboão. As tribos que ficaram com o rei Roboão foram as tribos de Judá e Benjamim. E por que será que foram essas 2 tribos, crianças? Porque Deus já havia falado que da tribo de Judá viria o Salvador. Então, se viria da linhagem de Davi, da tribo de Judá, essa tribo ficaria então com o rei Roboão. Isso tudo aconteceu, crianças, de uma forma se cumprindo aquilo que Deus havia falado. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. E as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão. Então agora, crianças, vamos entender como ficou o reino de Israel dividido. Nós tínhamos então 2 reinos. O reino norte, que era o reino de Jeroboão, com as 10 tribos. E o reino sul, 2 tribos que estavam com o rei Roboão, que tinham as tribos de Judá e Benjamim. Então o reino de Israel se dividiu. Por isso que hoje, quando a gente vai estudar, existem os 2 reinos, reino sul e reino norte, que veio dessa divisão nesse momento aí da história do povo de Deus, crianças. E então Roboão continuou reinando com aquelas 2 tribos, vários outros reis vieram depois, e Jeroboão, crianças, também continuou reinando. Quando Jeroboão recebeu a mensagem lá do profeta Aias, dizendo que ele seria rei de 10 tribos de Israel, naquele momento Deus também fez uma aliança com Jeroboão. Deus falou assim para Jeroboão que daria tudo certo na vida dele se ele obedecesse aos mandamentos de Deus, se ele fosse fiel a Deus. E então, crianças, Jeroboão começou a reinar. Será que Jeroboão foi um rei fiel aos mandamentos de Deus? Será que ele confiou naquilo que Deus falou que faria? Ah, criança, eu tenho uma notícia triste.
Jeroboão não fez isso. Sabe o que Jeroboão fez? Ao invés de confiar naquilo que Deus falou, que é a lógica de Deus, se Deus falou, vai dar certo. Ele confiou na lógica humana. Ele quis agir, fazer aquilo que ele queria fazer para que as coisas dessem certos. Ele usou uma estratégia humana para que o povo pudesse confiar nele. Sabe o que ele fez? Ele começou a pensar assim: eu acho que o povo vai querer voltar lá para Jerusalém, onde estava, né, o rei Roboão, para adorar a Deus lá no templo. Eu vou fazer o seguinte, para o povo não ir para Jerusalém, eu vou fazer aqui um bezerro de ouro. Crianças, vocês se lembram já dessa história. E foi o que aconteceu lá no passado. Vocês se lembram? Quem já fez um bezerro de ouro? O povo de Deus lá no deserto, junto com Arão, já tinham feito aquela vez o bezerro de ouro. E agora de novo, o povo cometendo o mesmo erro, adorando um falso Deus, crianças. Olha que triste. Deus nos quer abençoar e muitas vezes nós mesmos saímos da bênção de Deus. Por exemplo, crianças, Deus fala que a gente deve obedecer aos pais, que a gente não deve mentir, que a gente deve ser honesto, que devemos honrar a Deus. E muitas vezes a gente acha que se a gente fizer tudo o que foi nos ensinado para fazer, que a Bíblia nos ensina a fazer, a gente vai estar perdendo. Mas isso, crianças, é uma grande mentira. Quando nós obedecemos a Deus, nós sempre ganhamos. E aí então aquele povo se desviou de Deus. Jeroboão levou aquele povo ao pecado, fez um altar idólatra para eles adorarem. E o povo colheu muitas consequências, o povo sofreu, crianças. E desse reinado, depois de Jeroboão, outros reis também vieram. E nós vamos ver o quanto que ainda aconteceu de tanta idolatria com o povo de Deus e como o povo de Deus sofreu tanto, porque não obedeceu aos mandamentos de Deus. Deus havia falado: não adore outros deuses, adore somente a mim. E o povo então acabou se desviando. Jeroboão levou o povo a se desviar. Ele podia ter tido uma dinastia toda, mas ele quis fazer do jeito dele, se desviou de Deus também. Crianças, nós temos visto tantas histórias de reis, de pessoas que acabaram começando do jeito certo, obedecendo a Deus, e terminaram do jeito errado, se desviando. Isso serve como uma lição para a gente, crianças. Nós devemos permanecer firmes com Deus, fiéis, obedecendo a Deus, buscando a Deus durante toda a nossa vida. Nunca devemos nos desviar. E para que a gente permaneça firme, crianças, nós precisamos ficar firmes na leitura da Bíblia, na oração. Isso é muito importante, crianças. Nós precisamos estar sempre buscando a Deus. E agora então, crianças, nós vamos fazer uma oração. Se você ainda não convidou Jesus para ser o seu Senhor e Salvador da sua vida, você pode convidar Jesus para morar no seu coração. Nós vimos nessa história que Deus iria cumprir a sua promessa, enviando um dia lá na frente um Salvador, que é Jesus. Isso tudo já aconteceu. Jesus já veio a essa terra. Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado e hoje Ele quer morar no nosso coração. Deus sempre cumpre a sua palavra, crianças. Então nós podemos orar e convidar Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador. E se você já convidou Jesus para ser o seu Senhor e Salvador e hoje quer falar para Deus: Deus, eu quero permanecer fiel durante toda a minha vida, eu não quero me desviar dos seus caminhos, vamos orar e pedir isso para Deus? Feche os seus olhos, se concentre, eleve o seu coração assim, acalma o seu coração agora, eleve o seu pensamento a Deus e vamos orar para pedir que você possa permanecer sempre firme e fiel. Vamos lá, crianças? Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti todas essas crianças que estão neste momento fazendo essa oração agora, Senhor, com o coração sincero, entregando a vida para o Senhor, dizendo para o Senhor que elas querem que o Senhor seja o Salvador da vida delas. E outras crianças reafirmando a decisão com o Senhor de nunca se desviarem dos seus caminhos, Senhor. Cuida dessas crianças, Deus, que elas possam realmente permanecer firmes. Cuida do dia a dia delas, Senhor, das pessoas que vão cercá-las, dos amigos, de tudo, Senhor. Protege e abençoe essas crianças. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, e semana que vem nós vamos ver como continuou essas histórias aí dos reis do povo de Israel. Não percam, crianças. Tchau, tchau.
Oi, crianças! Agora chegou a hora do nosso Game Kids! Vamos ver aí quem estava ligado na história e vai saber responder todas as perguntas. Eu acho que vocês vão conseguir, porque vocês são super espertos, super ligados e também prestaram atenção na história. Então vamos lá, crianças. A primeira brincadeira se chama Complete. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vai ter algumas letras ajudando um pouquinho ali na resposta. Então vamos ver quem vai saber todas as respostas aí, crianças. Fiquem ligados. A primeira pergunta: quem construiu o templo em Jerusalém? Olha ali, tá aparecendo algumas letrinhas para vocês, para dar algumas dicas. Vocês já devem estar sabendo. Quem já sabe, responde aí no chat. Escrevam o nome da pessoa. Vocês se lembram que Davi, o rei Davi, queria construir o templo, mas Deus falou para ele que ele não construiria? Que seria quem? O seu filho Salomão. Se você respondeu Salomão aí, parabéns, crianças. Agora mais uma pergunta. Salomão construiu um altar para... Olha que triste, crianças. Começa com a letra I. Salomão fez tantas coisas boas, mas também construiu altares para... Já sabe, crianças, as respostas? Já pode colocar aí no chat a resposta. É uma palavrinha só, que começa com a letra I. Vamos ver para quem Salomão construiu altares também? Para ídolos. Que coisa triste, Salomão desobedeceu aquilo que Deus já tinha falado que não podia ser feito e ele fez. Salomão desobedeceu a Deus, não é, criança? Se afastou de Deus. Sempre que a gente se afasta de Deus, a gente acaba cometendo pecados, a gente acaba errando. Por isso a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus, buscando a presença de Deus na nossa vida. Então vamos continuar com o nosso games, crianças. Agora, vamos lá, aqueles nomes difíceis que eu falei na história. Vamos lá. Homem habilidoso que Salomão colocou para ser líder dos trabalhadores. Vocês já sabem? Lembra que foi o primeiro nome que a prof falou que era o nome mais difícil? Tenho certeza que vocês vão lembrar. Vamos lá? Quem já sabe o nome desse homem que era habilidoso, que fazia o seu trabalho com toda dedicação? Aí Salomão olhou para ele lá e falou: uau, eu acho que ele pode ser líder de um grupo de pessoas, porque ele faz o trabalho dele com muita habilidade. Era Jeroboão! Muito bem, palmas para vocês aí que conseguiram. Mais uma perguntinha. Filho de Salomão, que foi coroado rei de uma parte de Israel. Ele acabou ficando ele foi coroado rei, mas o reino se dividiu. Vocês se lembram, crianças? Algumas pessoas seguiram o Jeroboão, que foi esse que a gente acabou de ver, e outras 2 tribos ficaram com essa pessoa aqui nessa resposta. Como era o nome desse rei, filho de Salomão, crianças? Quem já sabe, responde aí no chat, crianças. O nome desse homem que foi coroado rei, filho de Salomão, era Roboão, parecido com Jeroboão, mas era Roboão. Então, pra gente lembrar, ó, Jeroboão é um nome maior, então ele ficou com 10 tribos. Roboão, um nome menor, ele ficou com 2 tribos. Então vamos lá, crianças. Agora a segunda brincadeira é bem legal, porque você pode participar aí na sua casa e fazer junto com a gente a reação. Então qual foi a reação? Eu vou fazer uma pergunta para vocês e aí vão ter 2 reações. Vamos ver qual foi a reação correta. Olha só, a pergunta: como Deus ficou quando Salomão construiu os altares de ídolos? Será que Deus ficou furioso ou será que Deus ficou feliz? Faça aí a sua reação. Furioso ou feliz? Ah, isso daí tá fácil essa resposta, né, crianças? A gente já sabe que aqueles altares que Salomão construiu não agradaram a Deus. Então, com certeza, Deus ficou furioso, triste, porque Salomão desobedeceu a Deus, não foi? Próxima reação, vamos lá, crianças. O que Roboão fez com os conselhos dos homens mais sábios? Ele poderia ter ouvido esses conselhos ou ele poderia ter não quero ouvir esses conselhos, ignorado? Ele ouviu ou ele ignorou?
Qual é a reação, crianças? Quando Roboão precisou pegar aqueles conselhos para saber o que fazer aquela decisão com o povo? E a resposta é... ele não ouviu os conselhos dos mais sábios, né? Que coisa! Roboão também, ao invés de ouvir os conselhos das pessoas mais sábias, não quis saber. Por isso que a gente tem que sempre ouvir os conselhos das pessoas que são mais sábias. Por exemplo, os nossos pais, nossos professores, não é mesmo, crianças? Então, a próxima pergunta, a reação aí, crianças. O que devemos fazer quando Deus nos manda fazer algo? Nós temos duas reações. A primeira, a obedecer, aceitar, é isso mesmo, Deus, eu vou fazer. Ou eu vou, a outra reação, ah, não, eu acho que isso que Deus pediu é muito difícil, eu não vou fazer. Eu vou fazer outras coisas, mas isso não. Qual é a reação que a gente deve ter quando Deus nos manda fazer algo? Positivo, de sim, de obediência, ou negativo? Qual é a reação, crianças? Vocês já sabem aí, escreva aí no chat. Positivo ou negativo? A maioria, claro, né? Vocês já sabem a resposta. Positivo. Quando Deus nos manda fazer algo, a gente precisa obedecer. Muito bem. E como Deus fica, mais uma pergunta para vocês, como Deus fica quando nós obedecemos? Qual é a reação? Deus fica furioso ou Deus fica feliz? Qual é a reação, crianças? Faça aí na sua casa, faça uma cara de bravo ou feliz. Com certeza, a reação que vocês vão fazer aí para essa pergunta é feliz, porque quando nós fazemos aquilo que Deus quer, deseja para a nossa vida, Ele se alegra com a nossa vida, assim como Ele se alegrava com a vida de Jesus, né? Quando Jesus esteve aqui na terra, Deus falou, esse é meu filho amado que me dá muita alegria. Assim nós também devemos ser filhos amados de Deus, que enchemos o coração do nosso Deus de alegria. Crianças, então, fiquem com Deus, estudem e façam um momento com Deus. Vocês vão aprender mais ainda sobre essa história, sobre a palavra de Deus. E um beijo aí pra vocês, crianças. Foi muito legal fazer o Game Kids hoje. Pessoal, no Maravilhas de Deus hoje, nós temos o testemunho de um dos professores aqui do Nova Kids, o Erasmo. Vamos ver o que ele tem para testemunhar para vocês? Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Prof. Erasmo e hoje eu vou falar bem brevemente sobre o meu testemunho sobre a minha entrega de vida a Jesus, né? Eu fui um frequentador de igreja durante 3 anos, antes da minha conversão total, né? E eu ficava observando a vida das pessoas que juntamente também participavam da igreja, ia nos GAs e estavam tendo uma vida cristã, né? E eu ficava olhando e observando a vida dessas pessoas e pensando, né? Por que eu tenho que entregar minha vida a Jesus? Por que é importante o batismo? Né? Por que é tão importante essa questão? Isso não saía da minha cabeça. Essas perguntas não saíam do meu coração. E eu buscava resposta observando a vida das pessoas que já tinham se batizado e que são verdadeiros cristãos, né? Que estavam buscando a Cristo de todo o coração. E eu via que a vida deles mudavam, que a vida deles era transformada e que vários aspectos de vida, tanto como pessoas como cristãos, na vida deles, desses irmãos que eu observava, eram muito diferentes do meu. Eu era um falso cristão, eu era um mero frequentador de igreja. E a minha vida não tinha sentido, não tinha transformação nenhuma. Era sempre a mesma vida, vazia e sem sentido, né? Então, depois de 3 anos, né, demorou um pouco, mas é o tempo de Deus, não é o meu. Eu fiz o meu batismo, né, entreguei minha vida completamente a Jesus. E desde então eu tenho experimentado grandes transformações, grandes mudanças, né, em vários aspectos da minha vida. Não tem como eu falar todos para vocês, senão vai ficar um vídeo muito longo e muito cansativo. Mas eu quero dizer que a entrega de vida a Jesus, ela é necessária, ela é essencial, né? A nossa vida só se transforma quando nós se entregamos completamente a Ele. A gente pode ter falhas humanas, lógico, né? Somos humanos. Porém, quando o Espírito Santo de Deus age em nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida totalmente a Ele, deixamos Ele no controle, aí nós experimentamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então é isso. Esse é um breve testemunho sobre minha
salvação, sobre a minha conversão, né? Obrigado a todos e Deus abençoe a todos. O Prof. Erasmo testemunhou sobre o privilégio de servir a Deus como professor Nova Kids aqui na igreja. E servir a Deus, crianças, realmente é um grande privilégio. Enche o nosso coração de amor pelos outros e Deus também ama ver cada um de nós servindo a Deus. Você, como criança, também pode servir a Deus na sua casa, ajudando o seu irmão, fazendo o que o seu pai e sua mãe mandam, ajudando na igreja. Existem várias maneiras de servir a Deus. E assim como o Prof. Erasmo testemunhou uma maravilha de Deus na sua vida, você também, criança Nova Kids, pode dar o seu testemunho. Você pode dar o testemunho de algo que Deus fez na sua vida. Uma cura, um livramento, uma resposta de oração de um emprego para o seu pai, para sua mãe, para alguém. Você pode dar o testemunho de uma maravilha, de algo que Deus fez na sua vida. Nós já vimos vários testemunhos de crianças. Peça para sua mãe para gravar você, escreva o seu testemunho, nos envie, para que a gente também possa estar agradecendo a Deus pelo testemunho que você vai falar. Não deixe passar essa oportunidade de testemunhar as grandes maravilhas de Deus na sua vida. Vamos orar agora e se você quer testemunhar algo que Deus tocou no seu coração, ore comigo agora e peça para Deus para que você tenha essa coragem, essa ousadia de falar das maravilhas de Deus para as pessoas. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por cada criança do Nova Kids e nós te pedimos que o Senhor possa estar direcionando cada criança, estar escrevendo o seu testemunho, que elas tenham coragem para escrever e para falar também as maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada uma. Que elas possam ser testemunhos vivos de tudo que o Senhor fez na vida de cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Criança Nova Kids, escreva o seu testemunho. Tem alguém tocando a campainha. Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim, pode entrar. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz pra afastar a escuridão.
Oi, crianças! Na oficina criativa de hoje, nós vamos fazer o livro sem palavras, mas é de uma forma com dobraduras, de uma forma que mesmo que você não tenha todas as cores do livro sem palavras na sua casa, você pode, com esse material aqui, ó, imprimindo esse arquivo, a gente vai conseguir montar um livro sem palavras dessa forma aqui, olha que bonitinho. Então aqui tem todas as cores, amarelo, o preto, que é o pecado, o vermelho, o sangue de Jesus, o branco, que representa o coração puro, purificado, e o verde, que representa o nosso crescimento com Deus. Então, olha só, esse livrinho sem palavras é bem pequenininho, você pode levar ele junto das suas coisas, da sua carteira, onde você for, e aqui, ó, você pode até colocar o seu nome, ou então o nome de uma pessoa que você pode dar de presente, falar de Jesus para ela, evangelizar utilizando esse livrinho. Então, vamos lá, crianças? Para a gente fazer esse livrinho sem palavras, nós vamos então precisar imprimir essa folha aqui, que vai estar nos arquivos junto com o Momento com Deus. Então vamos lá, primeira coisa, a gente recorta por fora aqui, ó, tirando só esse excesso branco. Primeiro passo é recortar a parte externa. Então, crianças, ele vai ficar assim, a gente já tirou todo o excesso. Agora nós vamos fazer uma dobra, tipo uma sanfona, utilizando essas linhas aqui, ó. Essas 3 linhas. A primeira dobra, antes de recortar, tá, criança? A gente precisa fazer essas dobras. Então, a primeira dobra é aqui pra dentro, ó. A gente pega essa linha e dobra aqui pra dentro. Aí dobra mais uma vez. E mais uma vez. Então, ele fica assim, ó, todo dobradinho. Agora, a gente vai recortar nas linhas pontilhadas. Aqui, ó, nessa parte azul, a gente recorta até chegar aqui, ó. É esse pedacinho só que a gente recorta. Tem que ser somente na linha pontilhada. E esse de baixo, a gente começa daqui até aqui, ó. Tá bom, crianças? Então, vou recortar aqui. Agora a gente vai fazer as dobras, né? Então a gente dobra assim, do jeito que a gente tinha feito. Fez as dobras. Agora a gente começa a dobra aqui pra dentro. Esse daqui pra cá. E aí, crianças, a capa já vai estar aqui, ó. É só abrir. Então assim, ó, já se formou o livrinho sem palavras, a gente só vai precisar fazer as colagens aqui. Então a gente vai colando, abrindo aqui, ó, a gente vê, ó, bom, aqui dentro, ó, esse daqui eu já passo cola. Colo aqui. Depois eu vou vendo aqui, eu abro ele e vejo, deixa eu ver em qual mais eu preciso colar. Preciso colar aqui dentro. Então eu já passo cola aqui. Cola aqui desse lado, ó, aqui também, ó, na primeira página. Passo cola. Mais uma vez aqui. Deixa eu ver aqui, já tá colado, já tá colado, já tá colado. Pronto, ficou prontinho o nosso livrinho sem palavras e você já pode presentear alguém com esse livrinho ou você mesmo utilizar para falar o plano de salvação onde você for. Ele abriu aqui porque a cola ainda não secou, mas a prof vai passar mais cola e mais colinha para que ele seque, esperar ele secar. Aí ele já fica prontinho. A gente espera um pouquinho secar e aí o seu livrinho sem palavras já fica prontinho, igual esse outro aqui que eu já tinha feito. Crianças, utilizem sempre esse material do livro sem palavras para poder evangelizar as pessoas. Eu espero que você possa estar fazendo essa oficina aí na sua casa, faça vários, peça para o seu pai imprimir vários, seu pai ou sua mãe imprimir vários desses livrinhos e aí você pode ter um material muito legal para estar evangelizando outras crianças. Tchau, crianças! Crianças, chegamos em mais um momento maravilhoso do Nova Kids, o Você no Kids, onde você vai aparecer aqui na nossa telinha. Mande a sua foto, o seu vídeo e apareça aqui também. A gente quer começar o Você no Kids hoje mostrando o Nicolas louvando a Deus junto com os professores. Olha só que animação! Ele sabe
E olha só os irmãos Theo e Isis fazendo um momento com Deus juntinhos. Que dedicação, hein, pessoal? Então, de parabéns! E as crianças do Nova Kids também sabem contar histórias. Vocês sabiam? Olha só, é a Helena contando a história da multiplicação dos pães e peixes para a mãe dela. Todos eles Jesus andou pelos pães. Já que os pães eram muitos, os discípulos eram muitos e os pães eram poucos. E com muita animação, a Evelyn tá louvando a Deus. Olhem só. Isso aí, parabéns a Evelyn, quanta animação! O Felipe decorou o versículo e mostrou pra gente. Olha só, o seu irmão também, o Murilo. E olha só o Murilo. Quem tem falta de sabedoria? Parabéns, os dois decoraram os versículos. Um do Nova Baby e outro do Nova Kids. Parabéns, meninos. E você, criança Nova Kids, que não apareceu hoje, você ainda pode. Peça para sua mãe, para o seu pai, gravar um vídeo, tirar uma foto, mandar pra gente, marcar o Instagram aqui do infantil que tá aparecendo na tela, mandar pelo WhatsApp e vem com a gente aparecer no Você no Kids. Crianças, desejamos a todos uma ótima semana. Tchau!